bem? Hoje vamos dar início ao segundo módulo da disciplina Equipamentos Hidráulicos e Sanitários. Nesse segundo módulo, nós vamos estudar os equipamentos e os materiais constituintes do sistema hidrossanitário e fazer leituras e interpretação de um projeto hidrossanitário. Agora vamos conhecer os materiais que compõem a linha hidrossanitária, desde os tubos e caixa d'água até as louças e metais sanitários, bem como alguns equipamentos. Você já ouviu falar em tubos de PVC? Sabe como funciona um vaso sanitário? Você tem ideia de quantos litros de água são necessários para a descarga de um vaso sanitário? Você já utilizou uma torneira que é acionada automaticamente quando você coloca a mão embaixo dela? Sabe de quais materiais uma caixa d'água pode ser fabricada? Vamos responder essas perguntas nesta unidade. Existem vários tipos de tubos no mercado. Nós temos os tubos de PVC, que são fabricados de policloreto de vinila. Estes são encontrados em duas linhas distintas, que são a linha hidráulica, que vai conduzir água fria, e a linha sanitária, que é para sistema de esgoto, ventilação e também de captação de água pluvial. Os tubos de PVC, eles são divididos em dois tipos, que é de linha soldável e de linha roscável. A de linha roscável, ela permite uma montagem e desmontagem das ligações, sem danificar a tubulação ou as conexões. Já a de junta soldada, que não permite o reaproveitamento das conexões, porém apresenta maior facilidade de execução, propicia maior rapidez no serviço de instalações. Os tubos de CPVC, que é de policloreto de vinila clorado, possuem as mesmas propriedades dos tubos de PVC, mas são próprios para a condução de água quente. O CPVC é um plástico que permite a passagem de água quente a uma temperatura máxima de 80 graus Celsius. Já os tubos de cobre, eles já são utilizados para a condução tanto de água fria quanto de gás, que é a quente. Uma importante característica desse cobre é a sua resistência a elevadas temperaturas, sem sofrer rompimento ou deformação na sua tubulação. Já os tubos de ferro fundidos, eles são indicados para instalações prediais de esgoto sanitário e também de águas pluviais. Eles apresentam alta resistência mecânica e segurança contra incêndio. As tubulações de aço galvanizada, geralmente são utilizadas para condução de gás e água de combate a incêndio, no abastecimento de hidrantes e sprinklers, sistemas de chuveiro automático também de combate a incêndio. O material possui boa resistência mecânica e à pressão, mas não deve ser utilizado embutido, ou seja, dentro da alvenaria. Os tubos PEX são utilizados para a condução de água fria e também condução de água quente. Eles são mais práticos e utilizam o menor número de conexões e também de emendas. Entretanto, são bem mais caros do que os tubos de PVC. Em relação às louças e metais, a linha hidrossanitária é muito ampla. Ela engloba desde as louças e metais para banheiro até os registros e válvulas de descargas. Atualmente, uma grande parte dos lançamentos é de produtos economizadores de água, todos voltados especificamente para o uso racional deste bem tão precioso. Nos prédios escolares, a questão dessa economia e também do desperdício passa também pela qualidade do material, mas deve ser objeto de uma educação sistemática e constante. Dentre as louças e metais, nós temos o vaso sanitário. O vaso sanitário possui dois tipos de sistema. Um sistema de descarga, que é composto pela bacia sanitária, no caso aí o vaso sanitário, e pelo aparelho hidráulico de descarga, que é utilizado para a liberação da água para a limpeza dos dejetos da bacia. Pode ser uma válvula de descarga, caixa acoplada ou caixa suspensa. E qual é a diferença entre esses vasos sanitários? A bacia que tem válvula de descarga, ela apresenta como principal característica a obtenção da vazão instantânea necessária para a limpeza da bacia sanitária. A bacia com caixa acoplada ou caixa suspensa, ela apresenta como principal característica a simplicidade de instalação e a utilização de tubos de diâmetros menores, sendo que o tempo de uso é dado pelo preenchimento da caixa acoplada, dependendo diretamente da pressão de instalação, pois quando menor a pressão, maior será o tempo de enchimento da caixa.
Em relação às novas tendências que hoje nós vemos para o uso racional da água, nós temos alguns tipos de torneiras que vêm ajudando no combate ao desperdício desse produto. Nós temos as torneiras de fechamento automático. Elas funcionam como uma válvula de descarga que permite uma redução de até 55% do consumo de água em relação às torneiras convencionais. Nós temos também as torneiras eletrônicas, que elas têm abertura e fechamento automático por sensor. Elas liberam a água ao detectar a aproximação das mãos, que permitem uma redução no consumo de até 70% em relação à torneira convencional. E nós temos também os dispositivos arejadores, que ele vai limitar a vazão de água para essas torneiras. Podemos encontrar no mercado diversos tipos de aquecedores, os elétricos, a gás e os de energia solar. Os modelos elétricos são os mais populares e atingem grande parte das edificações do país. Já os aquecedores a gás, eles podem ser de dois tipos, de passagem ou de acumulação de água. E temos também o aquecedor solar, que ele capta a radiação do sol durante o dia por meio de placas e aquece a água e a deixa retida em um reservatório com insolação térmica para o uso posterior. Em relação ao bebedouro, o emprego das instalações de água gelada usada, ela é recomendável em escolas em função da facilidade e também do conforto, dispensando o uso de geladeiras pelos alunos. A filtragem dessa água ela é feita no próprio bebedouro e a vela deverá ser limpa periodicamente, segundo as especificações dos fabricantes. Recomenda-se que seja instalado no mínimo um bebedouro para cada 75 pessoas em escolas e seja estimado um consumo de 1 litro de água por pessoa por dia. Reservatórios de água. O reservatório ele é o recipiente utilizado para o armazenamento de água que desce por gravidade até os pontos de consumo. Que pontos são esses? A torneira, vaso sanitário, bebedouro, chuveiro. O reservatório ele pode ser construído em torre elevada, apoiado na laje de cobertura da edificação ou ser enterrado. Ou seja, nós temos reservatório inferior, superior. O dimensionamento de uma caixa d'água deve garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e também do sistema de tubulação. Aqui nós temos o modelo da caixa d'água. Nessa caixa d'água nós vamos ter uma tubulação de entrada, que nós chamamos de alimentador da caixa. Temos também uma tubulação de saída, que é chamada de extravasor. Esse extravasor, quando a água atinge a altura do nível, e passa desse nível, essa água ela tem que ser relocada para algum lugar. Então, ela passa pelo extravasor e desce no tubo de limpeza, que também está mais abaixo aí na caixa d'água. Vamos agora trabalhar um pouquinho da leitura e interpretação de um projeto hidrossanitário. Como é que é feita a leitura de um projeto? Nos projetos aparecem os desenhos, as medidas e também outras informações como de detalhes construtivos. Os desenhos são representações gráficas constituídas de linhas e também de símbolos, que traduzem tecnicamente aquilo que se pretende construir. Esses projetos são elaborados segundo normas técnicas, regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, no caso aí a ABNT. Para se determinar distâncias não contidas no projeto, utilizamos uma régua triangular, essa que vocês estão vendo aí, que é chamada de escalímetro, onde são encontradas geralmente as seguintes escalas: 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. O que é isso que quer dizer? Em uma régua convencional, que são usadas em escolas, elas estão na escala de 1 para 1. Então, um projeto hidrossanitário, se você fosse fazer na escala de uma régua convencional, você teria que ter um papel de, no mínimo, se eu for dar um exemplo aqui, se você tem uma escola que é de 20 metros de frente por 30 de fundo, você teria que ter um papel nessas dimensões, 20 metros por 30 de fundo, para vocês poderem desenhar nessa escala. Então, o escalímetro, ele serve justamente para a gente reduzir esse efeito na escala,
significa que o desenho ele vai estar menor. No caso, se eu utilizar uma escala de 1 para 50, eu reduzo esse desenho em 50 vezes. Então, ele fica 50 vezes menor. No projeto de arquitetura, temos também a planta baixa. O que é a planta baixa? Ela é um desenho com vista superior, supondo-se que um plano horizontal corta o pavimento a desenhar a altura das janelas e porta, retirando-se a parte superior. A seguir, nós temos exemplo de uma planta baixa, de uma residência com sala, cozinha, quartos e banheiro. Segundo a norma brasileira, a NBR 5626, instalações prediais de água fria, as instalações prediais devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício, atendam aos seguintes requisitos: preservar a potabilidade da água, garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade adequada e com pressões e velocidades compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, peças de utilização e demais componentes. Promover economia de água e de energia, possibilitar manutenção fácil e econômica, evitar níveis de ruídos na tubulação, inadequados à ocupação do ambiente, proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo às demais exigências do usuário. Aqui nós temos as partes constituintes do sistema predial de água fria. No número 1, nós vamos ter o distribuidor público, ou seja, a concessionária que vai estar abastecendo esse edifício. Essa água pode vir da concessionária, como também pode vir de um poço artesiano. No 2, nós vamos ter o ramal predial, que é a tubulação que vai ligar o distribuidor público até o meu hidrômetro. No caso aí, nós temos no 3 o abrigo, né? Dentro do abrigo, nós vamos ter o cavalete. Nesse cavalete, nós vamos ter o hidrômetro, que vai fazer a contagem da passagem dessa água nesse sistema. Logo após, nós vamos ter o alimentador predial, que vai estar alimentando, abastecendo algum reservatório. Por se tratar de um sistema predial, há necessidade de ter um reservatório inferior, que vai estar aí no número 6. Esse reservatório inferior vai captar essa água que está vindo do alimentador predial e, através de um sistema hidropneumático por sucção e através do bombeamento, essa água vai ser direcionada pela coluna de recalque para abastecer o reservatório superior. Com a água no reservatório superior, essa água ela vai ser destinada a distribuir para os demais componentes. Logo abaixo do reservatório superior, nós temos o barrilete, que são as tubulações que vão conduzir para a coluna de distribuição. Da coluna de distribuição, ela vai levar essa água para os ramais. Dos ramais, ela vai encaminhar essa água para os subramais, que são os pontos das nossas peças de utilização. No caso, vaso sanitário, lavatório, chuveiro. E logo abaixo nós vamos ter a válvula redutora de pressão, que vai garantir o perfeito funcionamento de uma tubulação por conta das grandes pressões exercidas aí pela água. Como é que é feito o dimensionamento dessas tubulações? No caso aí, os subramais, que são os pontos das minhas peças de utilização. Cada trecho ele pode ter um diâmetro, de acordo com a necessidade do projeto. Como exemplo, a tabela a seguir apresenta o diâmetro mínimo dessa tubulação de alguns subramais, no caso aí os pontos de consumo. Já o diâmetro mínimo do ramal de alimentação, ele sempre será de 20 milímetros. Então, para o caso de chuveiro, o diâmetro mínimo é de 15 milímetros ou de meia polegada. O consumo de água, ele já é determinado através de uma estimativa de consumo. Para fins de cálculo do consumo de água, estimamos a quantidade de litros gastos diariamente em função do tipo de ocupação. A estimativa de consumo diário per capita por pessoa em uma escola, ela é de 50 litros de água em jornada integral, ou seja, de 7 a 8 horas. Em escola em regime de internato, deve ser previsto um consumo de 150 litros por dia por pessoa.
Pode-se ainda estimar um consumo de 30 litros de água por aluno em um turno e 80 litros de água por crianças em creche. Em residência, esse consumo de água estimado é de 150 litros por dia por pessoa. O número de pessoas ele é estimado em função do número de quartos que tem na casa. Estima-se que cada quarto social seja ocupado por 2 pessoas e o quarto de serviço por 1 pessoa. O consumo de água estimado por dia ele é obtido pela multiplicação do número de pessoas que frequentam a escola pelo consumo em litros dessa escola. Por exemplo, em uma escola de tempo integral, onde frequentam 300 pessoas por dia, incluindo alunos, professores e funcionários, o consumo estimado de água por dia será de 15.000 litros, ou 15 metros cúbicos. Como é que eu consigo isso? Eu multiplico a quantidade de pessoas, no caso aí 300 pessoas, pelo consumo de água dia por pessoa, que no caso aí é de 50 litros dia. Então, eu vou ter o valor de 15.000 litros dias de consumo para essa escola. E para determinar a capacidade do reservatório? Então, para ser determinado o volume de água armazenado no reservatório, deve ter no mínimo necessário para atender 24 horas de consumo normal no edifício ou na residência, ou no máximo 3 vezes o consumo estimado. A capacidade desse reservatório deve ser estabelecida levando em consideração o padrão de consumo de água, tanto no edifício como na residência, a frequência e também a duração e interrupção no abastecimento. O volume total de água a ser armazenado no reservatório deve ser no mínimo o necessário para 24 horas de consumo normal. Para o caso que calculamos anteriormente, de uma escola com 300 pessoas por dia, com um consumo estimado de 15.000 litros, temos um volume de água a ser armazenado igual a 30.000 litros, considerando que esse reservatório vai atender 48 horas ou 2 dias de consumo de água. Então, neste caso, nós vamos pegar o consumo diário da escola, que foi de 15.000 litros dias, e multiplicamos pela capacidade do reservatório para 2 dias, que no caso aí seriam 2. Então, vamos ter 2 vezes 15.000 litros. Então, para 2 dias de consumo, esse reservatório ele poderá ter a capacidade de 30.000 litros. Já o projeto de esgoto sanitário são as destinadas à retirada das águas servidas das edificações, desde os aparelhos ou ralos, até a rede coletora pública ou outro destino final qualquer. Os esgotos sanitários são os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos. As instalações se dividem em 3 partes: esgoto secundário, esgoto primário e ventilação. O esgoto secundário é a parte do esgoto que não está em contato com os gases provenientes do coletor público, tubulação que vai dos aparelhos de utilização até a caixa sifonada. Já o esgoto primário é a parte do esgoto que está em contato com os gases provenientes do coletor público ou fossa, ou seja, após a caixa sifonada no sentido do escoamento. Vai da caixa sifonada até o tubo de queda ou até a caixa de inspeção. A tubulação de ventilação é a tubulação que promove a ventilação do esgoto primário, ou seja, permite o escape dos gases e mantém a pressão atmosférica dentro da tubulação, quando acontece a descarga nos aparelhos. Já no banheiro, o esgoto coletado do lavatório, do bidê e do ralo do box do chuveiro, eles são levados por um tubo de esgoto secundário até a caixa sifonada. O esgoto do vaso sanitário e da caixa sifonada é levado pela tubulação de esgoto primário até um tubo de queda ou para uma caixa de inspeção, e depois são levados até a rede pública de coleta de esgoto. O desenho esquemático a seguir mostra a tubulação de esgoto de uma edificação. O esgoto que sai do lavatório e vai para a caixa sifonada, e antes de ser levado para a caixa de inspeção, temos a coluna de ventilação ou respiro. O esgoto da bacia sanitária também é levado para a caixa de inspeção, enquanto o esgoto da pia da cozinha ou da cantina vai para a caixa de gordura. Todo aparelho sanitário deverá ser protegido por caixa sifonada com grelha ou sifão sanitário. A caixa sifonada, que recebe a água servida dos lavatórios e dos chuveiros, ela é dotada de fecho hídrico,
que é uma camada líquida que veda a passagem desses gases, destinada a receber efluentes da instalação secundária dos esgotos. Já o ralo, ele serve para a captação das águas servidas dos chuveiros e pode ser seco ou sifonado. A grelha existente no ralo serve para evitar a entrada de sujeira na tubulação, ocasionando assim o entupimento da mesma. O dimensionamento desses componentes de instalação predial de esgoto sanitário, ele é feito com o auxílio de tabelas, conforme a norma brasileira. Os diâmetros mínimos da tubulação de esgoto sanitário por aparelho são apresentados na tabela a seguir. Então, no caso de bebedouro, a tubulação de esgoto deverá ser de no mínimo 40 milímetros. Para o chuveiro, também de 40 milímetros. Pia, 40 milímetros. Tanque de lavar roupa, 40 milímetros. E assim sucessivamente. Já a altura dos pontos de água do esgoto, elas são representadas utilizando a entrada de água e a saída do esgoto dos diversos aparelhos sanitários em relação ao chão, e ela é dada em centímetros. Então, no caso do tanque, se tratando de água fria, essa altura deve estar a 1,10 m do piso. Se tratando de esgoto, essa altura deve estar a 58 centímetros do piso. Para vaso sanitário, se tratando de água fria, tem que estar a 33,5 centímetros do piso, e ducha higiênica, no caso também da água fria, a 50 centímetros do piso. Já o lavatório do banheiro, ele deve estar a 60 centímetros e o de esgoto a 58 centímetros. Para cozinha e tanque, o de água fria deve estar a 60 centímetros e o de esgoto a 58 centímetros do piso. No caso dos chuveiros, em relação à água fria, ele deve estar a 1,10 m de altura em relação ao piso. Máquina de lavar roupa, de 90 centímetros e para esgoto, também de 90 centímetros. Aqui nós temos uma perspectiva da tubulação hidráulica. Nós chamamos essa perspectiva de isométrico. Esse desenho mostra a planta abaixo da tubulação hidráulica de um banheiro e também a sua perspectiva. Observe que, na perspectiva, vimos o percurso de cada tubulação, onde vai estar passando cada tubulação e onde ela vai estar abastecendo em cada peça de utilização. Então, alunos, terminamos por aqui este módulo e nos encontramos no próximo para falar um pouquinho sobre a garantia e manutenção desses aparelhos.